Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Rebelião Científica Kids, o canal onde a gente aprende ciência de verdade, de um jeito divertido, fácil de entender e cheio de curiosidade. Hoje vamos falar de um assunto super importante: a idade da Terra. Vocês sabiam que alguns livros e adultos ensinam que a Terra tem só 6.000 anos? Mas a ciência mostra que o nosso planeta tem quase 4,5 bilhões de anos. É uma diferença enorme, né? Por isso é tão importante vocês aprenderem desde cedo a maneira certa de entender o mundo, usando provas, observação e raciocínio, e não só histórias antigas que aparecem em livros religiosos. Aprender ciência não é difícil. E quanto mais cedo vocês começarem a perguntar e descobrir, mais fácil vai ser entender tudo ao redor. Hoje a gente vai explorar como os cientistas descobriram a idade da Terra, quais provas eles encontraram e por que algumas histórias que aparecem em livros religiosos não batem com a realidade. A ideia é que vocês cresçam sabendo que a ciência explica tudo, que nada de mágico precisa acontecer para a gente entender o planeta, e que vocês podem aprender, experimentar e descobrir por si mesmos. Então preparem a curiosidade, porque vamos juntos nessa viagem pelo tempo e pelo planeta, descobrindo segredos incríveis da Terra. Então, criançada, agora que a gente já sabe que a Terra não tem só 6.000 anos, vamos explorar como os cientistas descobriram a idade verdadeira do nosso planeta e por que isso é tão importante. Primeiro, precisamos falar de fósseis e rochas. Vocês já viram aqueles dinossauros gigantes em museus? Os fósseis são restos ou marcas de seres que viveram há muito tempo. Eles ficam guardados dentro das rochas, e cada camada da Terra conta uma história diferente. É como se fosse um bolo de camadas. Cada camada mostra quem viveu e o que aconteceu naquela época. Quanto mais fundo a gente olha, mais antigos são os fósseis. Isso mostra que a vida mudou devagar e que a Terra já existia muito antes de qualquer história da Bíblia, como Adão e Eva ou o dilúvio. Mas como os cientistas sabem exatamente quantos anos cada camada tem? Eles usam um método chamado datação radiométrica, que é tipo um relógio natural dentro das pedras. Alguns minerais contêm elementos químicos que se transformam lentamente com o tempo. Por exemplo, o urânio se transforma em chumbo. Medindo quanto urânio ainda existe e quanto virou chumbo, os cientistas conseguem descobrir há quanto tempo aquela rocha se formou. E adivinhem, as rochas mais antigas da Terra têm mais de 4 bilhões de anos. Isso é muito mais do que 6.000 anos. É tempo demais para imaginar, mas é a verdade. Outra prova vem do ciclo das estrelas e da luz. Quando olhamos para o céu à noite, vemos estrelas que estão a milhões de anos-luz de distância. Isso quer dizer que a luz delas começou a viajar até a Terra muito antes de existir qualquer pessoa. Se a Terra fosse jovem, como algumas histórias religiosas dizem, nós não conseguiríamos ver estrelas tão distantes, porque a luz não teria tido tempo suficiente para chegar até aqui. A astronomia mostra claramente que o universo é muito antigo e que a Terra faz parte de um sistema que evoluiu durante bilhões de anos. Vocês já ouviram falar em camadas de gelo da Antártida? Cada camada é como uma folha de papel do diário da Terra. Ela guarda pó, ar e impurezas de cada ano que passou. Pesquisando essas camadas, os cientistas conseguem saber como o clima mudou ao longo de milhões de anos. Isso também prova que a Terra é bem mais antiga do que algumas histórias religiosas dizem. Não dá para colocar milhões de anos em apenas 6.000, e não podemos esquecer dos crateras de meteoros. O espaço está cheio de pedrinhas que caem na Terra de vez em quando. Quando um meteoro bate no chão, ele deixa marcas enormes que podem durar milhões de anos. Pesquisando essas crateras, os cientistas descobriram que a Terra passou por muitos impactos antes de qualquer ser humano aparecer. Isso também mostra que o planeta tem bilhões de anos e que histórias sobre dilúvios globais em poucos milhares de anos não são possíveis. Agora vamos falar de algo que vocês vão adorar: a evolução.
Alguns adultos dizem que Deus criou tudo pronto em 6 dias, mas a ciência mostra que os seres vivos mudam devagar, se adaptando ao ambiente. Os dinossauros, por exemplo, viveram milhões de anos antes dos humanos aparecerem. As plantas, os animais, tudo mudou aos poucos. Humanos não surgiram de barro ou de uma costela. Nós temos ancestrais que viveram há milhões de anos, mudando gradualmente. É como um quebra-cabeça gigante que a natureza vai montando com o tempo. Outra coisa incrível é que a diversidade da vida só existe porque a Terra é tão antiga. Vocês já repararam quantos tipos de plantas, animais, cores de pele, línguas e culturas existem? Se a Terra tivesse só 6.000 anos, não teria dado tempo para toda essa diversidade aparecer. A ciência mostra que tudo isso aconteceu graças a bilhões de anos de mudanças e adaptações. E isso é muito mais incrível do que qualquer história que diz que tudo surgiu pronto. A ciência também nos ensina sobre o que aconteceu com a vida ao longo do tempo. Já ouviram falar em extinções em massa? São momentos em que muitos animais e plantas desapareceram por mudanças no clima, erupções vulcânicas ou meteoros. Isso acontece devagar e é registrado nas rochas e fósseis. Nenhum livro religioso explica isso direito. A Bíblia fala de dilúvio global, mas não existe nenhuma evidência geológica que mostre que toda a Terra ficou debaixo d'água de uma vez. O que aconteceu de verdade são enchentes locais que a natureza sempre teve, e a ciência consegue explicar como elas funcionam. Outro ponto legal é como a luz e a energia da Terra ajudam a gente a entender o tempo. A luz do Sol aquece nosso planeta, faz as plantas crescerem e até ajuda a formar o clima. Se o Sol tivesse sido criado antes da Terra ou das plantas, como algumas histórias religiosas dizem, a vida não seria possível. A astronomia e a biologia mostram que o Sol e a Terra evoluíram juntos e que a vida se adaptou ao planeta que existia de verdade, não a histórias mágicas. Criançada, aprender tudo isso é divertido porque podemos fazer perguntas e testar respostas. Podemos olhar para rochas, fósseis, estrelas, neve e água e ver como a ciência explica cada coisa. A Bíblia tem histórias legais para contar, mas muitas delas não batem com a realidade. A ciência não precisa de magia. Ela mostra provas, fatos e experiências que podemos ver com nossos próprios olhos. E sabe o que é mais legal? Quando vocês aprendem desde cedo, conseguem rejeitar histórias que não fazem sentido, mesmo que alguns adultos insistam em contar de um jeito diferente. Vocês podem perguntar: como isso aconteceu de verdade? Ou qual é a prova? E começar a pensar com lógica e curiosidade. Crescer sabendo a verdade é como ter superpoderes de ciência. Vocês entendem o mundo melhor, podem conversar sobre ele e até ensinar outros amigos. Então, crianças, a verdade é essa. A Terra tem bilhões de anos, não 6.000. Os fósseis, as rochas, a luz das estrelas, o gelo da Antártida, os meteoros e a evolução provam isso. A ciência é a nossa lanterna, que ilumina tudo ao redor e mostra como a vida e o planeta realmente funcionam. Aprender isso é divertido, é libertador e prepara vocês para serem curiosos, questionadores e conscientes. Criançada, agora a gente precisa conversar sobre algo importante. Algumas pessoas vão dizer: esses assuntos são pesados para crianças. Mas vamos pensar direitinho. O que é pesado mesmo? Pesado é aceitar histórias sem provas. É acreditar que o mundo funciona só por medo ou castigo. Pesado é crescer sem saber como as coisas realmente acontecem. Ensinar ciência, pelo contrário, não é pesado, é libertador. É mostrar a vocês como o planeta realmente funciona, como a vida mudou ao longo de bilhões de anos, e por que histórias como a Terra de 6.000 anos não fazem sentido. O mundo hoje está do jeito que está, porque muitas pessoas priorizam crença em vez de ciência. Isso cria confusão, erros e até injustiças. Quando adultos ensinam que tudo é verdade, só porque está escrito em um livro antigo, sem provas, eles estão tirando a chance das crianças aprenderem a pensar e a descobrir.
Mas vocês, a partir de agora, podem aprender ciência, fazer perguntas, testar respostas e entender que a verdade se baseia em provas, fatos e raciocínio, e não em histórias mágicas ou ordens de alguém invisível. Mesmo que algumas pessoas, até pais, tentem empurrar essas histórias goela abaixo, vocês têm o direito de questionar. Podem falar, mas qual é a prova disso? Ou, como a ciência explica isso? Crescer sabendo a verdade significa ser curioso, crítico e inteligente. E isso não é errado nem perigoso. É o jeito certo de aprender e entender o mundo. Quando vocês rejeitam narrativas que não se sustentam diante da ciência, estão se tornando pequenos cientistas prontos para explorar o planeta e o universo com coragem e conhecimento. Lembrando, aprender ciência desde cedo ajuda vocês a entender o mundo de verdade, a fazer escolhas inteligentes e a se proteger de ideias que não fazem sentido. Isso não pesa, não assusta, nem atrapalha. Pelo contrário, é libertador e divertido. Cada pergunta que vocês fazem, cada experiência que tentam, faz parte de crescer sabendo a realidade. E isso é muito melhor do que acreditar em algo só porque alguém disse. Então, crianças, continuem sendo curiosas e questionadoras. Rejeitem histórias que não têm prova. Aprendam a pensar com a razão e a ciência. E nunca deixem ninguém dizer que vocês não podem questionar o mundo. Crescer sabendo a verdade é um superpoder que ninguém pode tirar de vocês. Criançada, se vocês gostaram de aprender sobre a verdadeira idade da Terra e como a ciência mostra tudo de verdade, agora é hora de fazer parte dessa aventura científica. Não esqueçam de clicar em curtir, porque isso ajuda o canal a crescer e a gente continuar trazendo vídeos divertidos e cheios de conhecimento. Também é super importante se inscrever no canal Rebelião Científica Kids e ativar o sininho. Assim vocês não perdem nenhuma descoberta incrível sobre o planeta, os animais, o espaço e todos os segredos que a ciência revela. E sabem o que mais? Podem compartilhar com os amigos, irmãos e até com os pais, porque quanto mais pessoas aprenderem ciência desde cedo, mais fácil será entender o mundo de verdade. Lembrem-se, vocês podem questionar histórias que não têm prova, aprender com curiosidade e explorar o mundo usando a razão. Crescer sabendo a verdade é como ter superpoderes de ciência. Cada pergunta que vocês fazem, cada experiência que tentam, deixa vocês mais espertos e preparados para entender tudo ao redor. Muito obrigado por assistirem até aqui. Continuem curiosos, façam perguntas, experimentem e nunca parem de aprender. Nos vemos no próximo vídeo do Rebelião Científica Kids, onde vamos descobrir ainda mais segredos incríveis sobre o nosso planeta e o universo. Até lá, pequenas cientistas e pequenos cientistas do futuro!